não é só dízimo. Claro que tem os pregadores que vêm, falam diretamente, explicando para onde vai o dízimo, para onde fica a oferta, mas mordomia não é só isso. Abrange muitas áreas das nossas vidas. E muitos também vêm pregar, falar sobre mordomia, quando você percebe que o sermão foi mordomia, já está no final. Mas tudo é mordomia, né? Mas antes da gente entrar no assunto, vamos fechar os olhos, né? Para pedir a presença do Espírito Santo que nos oriente. Pai querido, Pai amado, que no céu habite, obrigado mais uma vez, Senhor, por nos conceder vida, por nos trazer aqui para junto honrar e glorificar o teu santo nome. Neste momento eu te peço a presença do Espírito Santo, que fale a nossa boca, que nós não venha falar nada que não é do teu agrado. Nos ajude a entender, cada dia que estudarmos a tua palavra, nós possamos entender, mas também viver daquilo que o Senhor nos ensinar. Ajuda cada irmão, a cada amigo que se faz presente aqui, que também possa sair com o coração diferente. O que veio buscar aqui possa entrar em cada coração levantado, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu procurar aqui, que eu perdi a página. Como eu disse, mordomia fala em muitas áreas das nossas vidas, né? Eu escolhi, quem não tem, que puder adquirir esse livro, Patriarcas e Profetas. Eu sei que quem conhece sabe, né? Como este livro é muito importante nas nossas vidas. Claro que em primeiro lugar a palavra de Deus, a Bíblia. Mas o livro nos leva à Bíblia. E sabemos que os livros também foram inspirados por Deus. Os profetas que escreveram esse livro foram inspirados por Deus. Então, eu tenho esse livro e esse livro nos ensina muito, nos ajuda muito. Quando eu recebi esse convite para falar sobre mordomia, aqui tem tudo. Tudo que a gente precisar na nossa vida, aqui tem. Se te convidar para fazer qualquer tipo de sermão, aqui tem. Para você aprender, para você folhear, que ele vem para nós, conta a história das pessoas do passado, profetas, reis e vareiros, mas para nós, dias de hoje, nos ensina, nos chama a atenção para os nossos dias de hoje. E nele também tem como título, dízimos e oferta. Mas só que eu não escolhi esse tema, porque tem outros também. Eu fiquei pesquisando e pensando o que falar no dia que temos que falar sobre mordomia. Mas eu falei, eu não vou falar sobre o dízimo diretamente, sobre o dízimo e sobre a oferta. E escolhi um tema que diz José no Egito. É uma história, por que José? O que tem a ver José? A história de José com mordomia. Mordomia também é fidelidade, né? E José, a gente sabemos, quem conhece a história de José sabe tudo. A vida de José é história grande. Na história de José você pode tirar vários sermões dentro da mesma história. E se a gente for contar realmente toda a história de José, não dá. Dividir. Vê que os pastores aqui não vai pregar sobre o tema de José, eles dividem os sermões em 1, 2, 3 partes. Porque a história é grande e dá para fazer vários sermões, né, também, né? Mas quais são os 4 pilares da mordomia? Alguém sabe? 4 pilares da mordomia. Tempo, talento e tesouro. Então, se a gente for falar sobre mordomia, tem muito o que falar sobre mordomia, né? E um deles, importante também, que às vezes a gente não sabe, é os talentos da gente também, né? E às vezes nós não destacamos, nós não trabalhamos, nós não vivemos aquilo que Deus deixou para nós. E mordomia também inclui o quê? Nós somos mordomos em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos na nossa casa, como Deus deu a nossa família, para que nós cuidássemos da nossa família. Deus deu a nossa igreja para que nós
cuidar da nossa igreja. Então, mordomia não é só dinheiro. Entendimento da relação com Deus e o homem. O Senhor, que é Deus, e o homem, que somos nós. Deus deixou tudo isso, nossa família, nossa casa, nossa igreja, para que nós administrássemos. Então não é só o dinheiro em si, inclui várias áreas. Mas quando fala mordomia cristã é o quê? É o estilo de vida de uma pessoa que tem um relacionamento bíblico com Deus e aceita Jesus como seu Senhor. Isso é mordomia. É andar em quê? Em parceria com Deus. Isso é mordomia. Se você aceitar que existe um Senhor e aceitar e andar com Ele, ter uma parceria com Ele, você já está fazendo o que Ele pede. Isso é mordomia. Mas voltando aqui, vamos contar um pouquinho, ler alguns textinhos pouco da história de José. Eu peço ao irmão que abre lá suas Bíblias no livro de Gênesis 37. Verso. Vamos lá. A gente não vai contar a história todinha de José, porque lá no início, quem era José, como é que aconteceu a história de José, a gente já sabe. Mas vamos ler só os primeiros capítulos para a gente poder entender um pouquinho. Gênesis 37, verso 1. Quem encontrou, leia aí, por favor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Ele e José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os seus filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Amém, tá bom. Vamos aí. O seu livro de poder é bem grande, que eu disse a história de José. E é só o começo da história. Quem era José? José tinha seus irmãos, mas o seu pai Jacó o amava mais do que os outros. E por isso, eles tinham aquele ciúme, né? Como diz. Eles não gostavam. E certo dia, resumindo a história, José estava vindo ao encontro à procura deles, amando do seu pai Jacó, e de longe eles avistaram José. E eles planejaram ali, porque eles já estavam incomodados com José por ser tipo assim, eles queriam dizer que era o mais querido do pai, tudo ele fazia mais para José do que para eles. E José, além de tudo, falava a verdade. José tinha o seu sonho, as suas interpretações, e ele falava, e cada vez que ele falava, pronunciava algo assim, eles odiavam mais ainda. Então eles planejaram aquilo tudo, jogaram ele na cova, depois decidiram vender. Enfim, José foi vendido, quem conhece a história, né? Foi vendido como escravo. E aqui no livro diz assim, José estava no caminho do Egito, levado pelos donos da caravana que havia comprado, tendo a caravana se dirigido ao sul, entre a direção das fronteiras de Canaã. O jovem conseguiu ver a distância das colinas entre as quais estavam as tendas do seu pai. José, o livro conta aqui, patriarcas e profeta, resumindo, José estava sendo levado, ele tinha acabado de ser vendido pelos seus irmãos, e ele ali naquele caminho, imagina ali um jovem, que era criado por seu pai, seus irmãos, portanto, bem criado, bem mimado, bem querido. A Bíblia diz que ele era mais amado, e está ali distanciando daquele lugar ao qual ele vivia, da sua família, do seu pai. Cada dia ele olhava para trás, diz o livro, que ele se sentia tristeza ali naquela viagem, porque ele estava
E a história do livro conta que ele chorou amargamente por se sentir triste naquele momento. Pois ele tinha uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida de amor, uma vida de cuidado, e estaria sendo levado como escravo. Quando fala escravo, a gente já sabe. É uma palavra forte. Você já sabe que escravo não é bem cuidado, não é bem amado, não tem seus privilégios, não tem aquilo que você deseja. Ali você é mandado, você tem o seu dono, você faz tudo aquilo que aquela pessoa manda. Você já tem direito sobre a sua própria vida. E uma pessoa que tem tudo em seu lar, em sua casa, amor, cuidado, passar dessa vida para essa outra, imagine o coração desse jovem, imagine o sentimento, a tristeza profunda que ele carregava no seu peito. Nós podemos colocar no lugar dele. Você tem que sair, desgarrar do seu lugar, ir para um lugar que você sabe que você vai chegar lá e vai ser maltratado, você não vai se alimentar, você como diz escravo, a gente já sabe. Ainda mais no passado como era a vida do escravo. Mas enfim, José era querido pelo seu pai, mas o seu pai também ensinava os princípios e o amor de Deus. Naquele lugar, naquela viagem ali, em meio à tristeza, à dor e à angústia, ele a lembrou do ensinamento que seu pai deu para ele, do amor de Deus, de tudo que Deus faria na vida dele, na vida do ser humano, no geral. Então ele não se esqueceu dos princípios bíblicos que seu pai ensinou. Isso foi o que sustentou José a seguir de frente, porque ele sabia que a vida não seria fácil para ele. Então ele se apegou àquelas coisas que ele aprendeu, a palavra de Deus, o amor de Deus, que Deus estaria com ele em qualquer momento da sua vida. Foi isso que levou ele a chegar até onde chegou. Enfim, continuando aqui. Então seus pensamentos voltaram para Deus e seu pai. Eu acabei de dizer, seus pensamentos voltaram para Deus e seu pai, porque o seu pai lhe ensinou que Deus estaria nos momentos ruins e nos momentos bons da sua vida. E ali era o momento mais terrível da sua vida. Irmãos, e o que a gente tira de início aqui para a nossa vida hoje? Na história, é grande, a história é comprida. Isso aqui é só o começo da vida de José e nós sabemos disso. Nós sabemos tudo o que aconteceu durante toda a sua história. Mas logo de início, o que a gente tira para a nossa vida hoje? Às vezes nós desespera por encontrar provas nas nossas vidas e às vezes esquecemos que existe alguém que está conosco, que Ele é o dono de tudo, Ele é que nos fez, Ele é que nos criou. Então nós somos mordomos dele, mas nós esquecemos que existe esse Senhor por muitas vezes. Às vezes nós se desespera, ao invés de buscar, assim como José, em meio à tristeza que ele estava ali, em vez de buscar a Deus, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, às vezes nós deixamos Deus de lado. Ao invés de nós colocar Deus na nossa vida, nós acabamos afastando de Deus. Por quê? Por fraqueza, por não ponhar o Senhor acima de mim. Mas José foi diferente. E seguindo aqui na história, vocês acham que José, ele não ia enfrentar provas e obstáculos aqui naquele lugar? Ele ia chegar numa terra onde só existiam pessoas que adoravam outros deuses que não eram o Senhor, Deus verdadeiro, que ele tinha aprendido. Só ele, naquele lugar, tinha que demonstrar fidelidade, honra a Deus, glorificar o nome de Deus, mesmo sabendo que aquele povo ali não fazia nada disso, fazia tudo ao contrário. O Deus que ele adorava era um Deus diferente, era Deus. É notável a prosperidade que acompanha todas as coisas posta aos cuidados de José. Enfim, José enfrentou barreiras. Vamos abrir aqui de novo. José foi levado àquela terra, mas ele enfrentou ali. Vamos ler lá Gênesis 39, 7 e 9. Alguém procura, por favor. Gênesis 39, 7 a 9. O que José enfrentou naquele lugar?
E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs-se aos seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe criar em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. José, então, ele foi levado ali à casa de Potifar para ser mordomo ali. Ele confiou tudo ali a José, menos a sua esposa, é claro. Ele tinha um poder em tudo ali dentro daquela casa, menos a senhora, né? Mas o inimigo, ele sabe que quando existe um fiel que está ali lutando, ele coloca pessoas, o inimigo coloca pessoas para tirar o foco, para extraviar a mente daquela pessoa. E naquele momento, para José ali, foi a esposa de Potifar. No texto diz que ela estava convidando ele a se deitar com ela. No entanto, ele recusava, porque ele era fiel aos princípios de Deus. Muitas vezes, irmãos, não estou falando em todos os casos, muitas vezes a gente, ser humano, todos nós, estamos propostos a cair em tentação. Mas, se a gente colocar em mente que tudo que nós fizermos de errado, nós não estamos enganando a fulano, a ciclano, o irmão, o esposo, a esposa, seja lá quem for. Se nós termos em mente, em consciência, assim como José, que se nós fazermos algo de errado, pode que ninguém está vendo, mas existe aquele em cima que está vendo. Foi o caso de José. Ali só estaria, o texto conta, a Bíblia conta que naquele dia, ali naquela casa só tinha ele e a senhora que estava mudando, a esposa de Potifar. O que acontece? O inimigo usa armadilha. O que eles falam? Não tem ninguém vendo, ninguém vai ver, nada vai acontecer, ninguém vai saber. Mas ele era tão fiel a Deus, porque ele sabia que Deus estava vendo. A fidelidade de José era além. Às vezes a gente cai em tentação, às vezes é porque a gente acha que a gente está enganando o ser humano. Nós temos que pensar que nós estamos enganando a Deus. Nós podemos até esconder algo por muito tempo, ou às vezes por toda a vida, aqui. Mas nós vamos prestar conta no juízo final, que está escrito tudo que a gente fez de ruim ou de bom aqui nessa terra. E para isso que a gente tem que ter a fé e a fidelidade a Deus. É isso que José tinha, fidelidade a Deus. Então ele fugiu. A Bíblia conta que não foi só uma vez que ela convidou ela convidou várias vezes. E um determinado dia, ele não aceitando o seu convite, ela lá puxou pelas roupas. A história conta que ele saiu sem as roupas. Mas, enfim, ele saiu honesto, ele saiu livre. Mas as tentações, as leis do mundo, acabam levando as pessoas, mesmo sendo fiel a Deus. Às vezes a gente fala assim, aquele que é fiel a Deus, nada acontece. Se eu sou fiel em tudo, eu vou ser livre de tudo. Não, engano. Se você é fiel a Deus, Deus vai sempre te pôr à prova, assim como José. Mesmo assim, ele foi jogado o quê? Na prisão. José foi jogado na prisão porque você acha que Potifar acreditou na história que a esposa contou? Por isso ele foi jogado na prisão? Claro que não, que se ele tivesse a certeza que tudo aquilo tinha acontecido, José não só estaria na prisão, como estaria morto. Mas ele mandou José. Era pela sua reputação de rei, pelos comentários na casa, ele mandou José para a prisão. E José ficou ali por algum tempo. Mas mesmo assim, dentro da prisão, Deus tem um propósito para os filhos dele. Deus, para cada coisa, para cada prova, Deus tem um propósito na vida de cada um. Amém. Assim como ele teve, mesmo lá na prisão, Deus já sabia o que ia acontecer com José. Por que José estava aqui? Às vezes, Felipe estava comentando na lição um dia desse. Às vezes a gente passa por sofrimento. Aí a gente pergunta, Senhor, por que está acontecendo isso em minha vida? Por que eu sigo ao Senhor, eu ando corretamente? E por que acontece isso na minha vida? Mas não é porque, é para que acontece algo
crescer espiritualmente. Isso aconteceu com ele. Ele foi jogado ali na prisão. E ali, dentro da prisão, mesmo ali, ele sabendo que ele estava ali, inocente, junto com aquelas pessoas, ele estava ali inocente. Ele sabia disso e Deus sabia. Mas mesmo assim, ele foi jogado ali. Mas só que ali, a Bíblia conta que dentro da prisão, ele ainda teve amor, teve compaixão pelas pessoas que ali estavam. Conta-se no relato que ali tinha 2 prisioneiros, que ele estava ali porque devia estar ali. E ele se sentia, um certo dia, triste. E José, sabendo que ele estava ali, era para ele também estar triste, mas mesmo assim ele foi ajudar aquelas pessoas. Ele foi saber o porquê da tristeza daquele jovem. E eles contaram as tristezas. Eles contaram o sonho que eles tinham. Se a gente for ler, a gente sabe. Ali tinha um copeiro e ali tinha um padeiro. Cada um tinha um sonho diferente. E José interpretou todos eles, conforme era escrito que Deus falava para ele. Toda vez que alguém chamava ele para interpretar um sonho, o que ele fazia? Não sou ele, sou Deus. E ele interpretou o sonho daquelas 2 pessoas. Enfim, como eu falei, é grande. Mas tudo que ele fez ali, tudo que ele falou, se cumpriu naquelas 2 pessoas. O copeiro, no sonho, resumindo, ele disse que ia, no dia do aniversário de Potifar, de Faraó, ele ia receber o seu cargo de novo como copeiro. E o outro ia ser morto. E tudo isso aconteceu. Mas quando aquele copeiro saiu dali, José pediu: interceda por mim lá fora, porque eu estou aqui inocente. Foi isso que ele pediu, para que quando ele saísse, ele intercedesse, ele clamasse por ele lá dentro. Mas será que ele fez isso? Muitas vezes acontece, nós esperamos muito das pessoas. E o que é para nós esperar, nós não esperamos é de Deus. E o copeiro não fez. Depois que ele se tornou livre, ele esqueceu de José lá fora. E José abriu o relato que ele continuou mais 2 anos na prisão. Ele só foi lembrado porque certo dia Faraó teve o seu sonho e não tinha ninguém que soubesse interpretar. E foi aí que o copeiro lembrou de José. A Bíblia diz que ele se sentiu um remorso por não ter lembrado dele antes. Depois de 2 anos, ele se lembrou que José ficou na prisão e pediu que ele se lembrasse dele. Mas ele só lembrou da necessidade de Faraó. Aí ele reconheceu que existia alguém enviado por Deus dentro da prisão que sabia interpretar os sonhos. E foi assim que José saiu da prisão, para interpretar o sonho de Faraó. E depois disso, José, a gente sabe a história, José de escravo saiu a governador do Egito. Por quê? Fidelidade a Deus. José trabalhou em sua mente e seu coração não só para ele. Quando a gente fala de mordomia, é pensar nas pessoas também. É pregar o evangelho, é falar de Deus às outras pessoas. Isso é mordomia também. E José ali dentro da prisão, ele pensou nele e nas pessoas. Por isso, ele saiu da prisão direto para ser governador. E a Bíblia conta como é que ele governou aquele. E através de José, da fidelidade de José, ele salvou muitas vidas naquele lugar. Muitas pessoas que até poderiam morrer de fome, como foi decretado no sonho, através de José, primeiro Deus, né? Depois José, aquelas pessoas foram salvas, inclusive a sua família. A gente sabe que no final a família de José dependeu de estar ali aos pés dele para a procura de alimento. É isso que Deus quer, irmãos, para mim e para você. Quando a gente pensa em prosperidade, não é só crescer financeiramente. Prosperidade é crescer espiritualmente. E a gente cresce espiritualmente como? Fazendo a vontade de Deus e ajudando ao próximo, levando a mensagem àquelas pessoas que ainda não conhecem. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. A gente tem que olhar por aquilo que as pessoas precisam. Assim como José. José foi levado àquele lugar, mas Deus tinha um propósito para ele. É salvar aquele país, é salvar aquela nação, salvar a própria família dele.
E a Bíblia conta também que José, ele não se sentiu raiva, ele perdoou os seus irmãos no final. Houve ali um perdão no final. Ao invés dele se vingar dos próprios irmãos, não, ele fez tudo diferente. Porque José era um servo bom e fiel. Então José, cada dia, a história conta que tudo o que José colocava a mão prosperava. Então quando a gente é fiel a Deus, não é só a gente que cresce, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor crescem também. Porque tanto é que o rei deixou tudo nas mãos dele. Tudo que ele colocou a mão ali prosperou. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que a gente cresça a cada dia espiritualmente, levando a mensagem de Deus, falando o amor de Deus às outras pessoas. Eu escolhi aqui só o Salmo 1 para finalizar. Diz assim, todos sabem, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o farão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia Amém. está clara. Felizes nós que anda nos caminhos de Deus, não se detém nos caminhos dos ímpios. Cada dia nós vamos prosperar, assim como José, crescer. Tudo que nós fizer vai prosperar. Amém. Nós possamos, irmãos, dedicar cada dia a nossa fidelidade, não só nos dízimos e nas ofertas, ser fiéis não só nos dízimos e nas ofertas, mas ser fiel em tudo. É que Deus quer de cada um de nós, que nós seja fiel em tudo, para que nós cresça cada dia. Se nós não alcançamos aqui as riquezas que muitos querem, a maior riqueza é alcançar as mansões celestiais. Amém. Que Deus, cada dia, possa habitar no coração de cada irmão aqui. Que Deus tenha um propósito na vida de cada um, assim como Ele teve na vida de José. Mesmo você enfrentando provas, lutas, dificuldades, tenha certeza que existe um Senhor lá em cima, o Senhor do Senhor, Deus do Deus que está ao teu lado. Ele é que vai reverter o quadro. Às vezes você vai sair como José, de mordomo a governador. Nós possamos sair daqui de uma vida de pecado, miserável, para uma vida melhor, tranquila, do que as mansões celestiais. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. E para finalizar, o convite vamos cantar aquele mesmo louvor no início, 281. Ainda reforçando, irmãos, falando um pouco de mordomia, só para finalizar. Mordomia também inclui nossos talentos. Às vezes nós estamos com os nossos talentos escondidos aqui dentro da igreja e pessoas aí fora precisando de nós. Estamos formando os pequenos grupos, está iniciando. Participe, irmãos, dos pequenos grupos. Ontem nós estivemos ali no pequeno grupo de uma pessoa que está voltando para a igreja, precisando de mim e você. E precisa que nós participemos. Mesmo que você não deve no pequeno grupo, mas você ora, Deus deu um talento, você canta, você ajuda. Então, quando for convidado, irmão, vamos participar. Assim nós estamos antecipando, apressando a volta de Jesus, porque tem muitas pessoas aí fora precisando de nós, precisando aprender aquilo que nós já aprendemos. E às vezes nós estamos com os nossos talentos muito errados. E o que Deus pede é que nós desenvolvamos os nossos talentos. José não sabia de nada, José era simplesmente um escravo. Ele se tornou o quê? Governador. Mas foi pelos méritos dele? Não, de Deus. Amém. Deus capacita a qualquer um, assim como de escravo a governador, nós também podemos desenvolver nossos talentos da melhor forma, seja no cantar, seja no falar, ou no orar, ou no ajudar. Vários tipos de talentos. Que Deus venha abençoar a todos. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado que está no céu. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado pela mensagem. Que essa mensagem, Senhor, não possa ficar aqui, mas que nós possamos, Senhor, aprender e viver, ajudar outras pessoas que ainda precisam de Ti. Nos ajuda dentro de nós desenvolver os nossos talentos. Nos capacita, porque sem Ti não somos nada.
Assim como José cresceu espiritualmente, nos ajuda a crescer também. Nos ajuda a ser fiel a toda a prova. Nos ajuda a passar pelas provas mais confiante que existe um Deus. Nos ajuda a entender que existe um Senhor acima de tudo. Amém. Somos apenas mordomos. Tudo que o Senhor nos deixou, nos confiou a nós. Que nós possamos cuidar bem do nosso lar, da nossa igreja, da nossa família, dos nossos vizinhos, de tudo que o Senhor deu por nós. Nos ajuda a ser fiel em tudo, Senhor. Nos perdoa se até aqui, Senhor, nós falhamos. Somos pecadores dependentes do Senhor. Amém. Nos transforma a cada dia. Que nós cada dia pensemos em crescer e um dia ter as mansões celestiais que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Leva cada um para os seus lares, na sua companhia, em nome de Jesus. Amém.